Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Conservatório Imperial. Eu sou Felipe Cangoian, maestro do Conservatório Imperial, e nós estamos começando aqui neste profundo deleite. Mstislav Rostropovich tocando Johannes Strauss, Dom Quixote. Tive o privilégio de fazer aula com um dos alunos dele. O Mstislav Rostropovich faleceu aos 80 anos, grande violoncelista, e eu lembro até hoje o dia que eu recebi a notícia, E eu acabei dando a notícia para o aluno dele. Eu lembro até hoje que era um alemão, O Sr. Johannes, ele estava aqui no Brasil, era chefe de naipe na época da OSESP, E aí ele me dava aula na ULM. E eu lembro até hoje que eu comentei, ele ficou muito chateado, viu? Nossa, mas que coisa! Enfim, ouvimos este deleite. Vamos lá, vamos para a nossa live, nosso conteúdo. Como sempre, podem deixar as mensagens aqui por escrito e eu vou lendo, vou respondendo vocês no decorrer da live. A live vai ficar gravada por pouco tempo, tá bom? Por pouquíssimo tempo a live vai ficar gravada. O assunto de hoje é didática de ensaio em cima do hino, tá? Didática do ensaio em cima do hino. Rapidamente, nós estamos na nossa quarta aula. O que eu vou fazer aqui nessa quarta aula? Eu vou recapitular rapidamente as aulas anteriores e aí nós vamos adentrar, tá bom? No conteúdo desta aula aqui. Está denso, tem muita coisa. O pessoal que quer reger, ensaiar, vai ser uma das aulas que mais vai ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Nós aprendemos na aula 1, a análise da partitura. Então, nós entendemos que é um quarteto vocal, nós entendemos que nós temos aqui 4x4 como fórmula de compasso, e nós vimos a base desta regência. Por exemplo, que é diferente do solfejo. Solfejo é aquilo que a gente aprende no Bona. Nossos caros amigos entrando, Pimenta, podem me perguntando que estamos... E eu vou responder algumas perguntas suas hoje, tá bom, meu caro amigo? Hoje nós vamos responder duas perguntas que não foram possíveis responder ontem. Lembrando vocês, quem está acompanhando aqui já ouviu falar muito, mas lembrando vocês que fica o convite para vocês se inscreverem na Jornada da Regência. Para quem está acompanhando no Instagram, basta fazer o link está na bio e quem está acompanhando no YouTube está na descrição, tá bom? No chat, tá? Está no chat. E se inscrevam porque nós temos pouquíssimas vagas. E peço encarecidamente a gentileza de nos ajudar a divulgar, divulgar para a gente, colocar para os amigos, porque esse é um conhecimento escasso, não é um conhecimento fácil. Nós aprendemos na aula 2, que ainda está gravada, quais são os gestos, aí nós aprendemos a diferença de regência para solfejo, nós aprendemos que aquilo que nós vemos no Bona, aqueles gestos quadrados, não são de solfejo por vários motivos. Vou falar um deles aqui hoje, que inclusive é presente da aula. Todos os gestos de tempo, eles são baseados na elipse, tá? Eles são baseados na elipse. O que seria isso? Quando a gente vai reger, implicitamente a gente tem que pensar em gestos arredondados. Por quê, Felipe? Nós sempre pensamos errado nos tempos. Uma nota de 2 tempos, a gente pensa assim, 1, 2, acabou esses 2 tempos. Isso não é uma nota de 2 tempos, é uma nota de 1 tempo e meio. Uma nota de 2 tempos, primeiro, segundo, e ele encerra na cabeça do terceiro, ou seja, os movimentos elípticos, movimentos arredondados, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Sempre assim. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês com um pouco mais de profundidade. Se nós estivéssemos regendo e nós fizéssemos a regência estática, rapidamente, o que é a regência estática? Essa aula vai ter um pouco mais de conteúdo mais densa.
Regência estática é aquela regência que nós fazemos literalmente a maioria das figuras aqui na batuta ou na mão. Eu vou falar hoje também de batuta. Eu vou falar no final da live porque a maioria das batutas são inúteis. A maioria das batutas são inúteis. Eu vou mostrar para vocês o motivo. Voltando, né, para a nossa regência estática, a maioria das notas nós desenhamos aqui, tá? A maioria das notas nós vamos desenhar aqui e não, exceto as muito curtas, tá? E não ficar literalmente batendo compasso. Por quê? Nós estamos fazendo uma transição para uma regência musical. Nós podemos ter uma regência de compasso, literalmente, ou uma regência mais musical. Ainda dentro deste hino primeiro, vou mostrar a diferença da regência estática e vamos falar da elipse. Agradecimento a todos os amigos que estão entrando, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Prazer fazer esses vídeos para vocês. Vamos lá. Vou seguir, depois eu respondo vocês, porque tem muito conteúdo. Eu vou fazer o solfejo rezado, tá? Então fiz o gesto que eu ensinei para vocês, preventivo, para levar e ver se estão todos prontos. Perceberam que as notas de um tempo eu segurei? Compasso 2, já falei, né? Para o pessoal que está acompanhando fazer a anotação do número de compasso. Viram que eu segurei aqui a nota de 2 tempos? Eu literalmente segurei. Eu não fiz. É errado fazer 3, 4? Não, não é errado. Porém, é aquilo que eu falei no começo. É a regência do compasso, literalmente, e não uma regência um pouco mais musical. E o que nós temos que tomar cuidado com essa regência? Por que eu vou falar isso? Isso está intimamente ligado à didática de ensaio que nós vamos falar já já. Ocorre o seguinte fenômeno. Na nossa cabeça, né, por causa de alguns métodos de aprendizado, a gente esquece da elipse. Então, nós não fazemos os gestos completos. Uma nota de 2 tempos. 1, 2, você corta o que seria na cabeça do 3. 1, 2, e aí você corta na cabeça do 3. O que acontece hoje? 1, 2, cortei. A gente faz 1,5. Uma nota de 4 tempos a gente faz 1, 2, 3, 4. Acabou aqui. Não, aqui você teria que fazer a outra metade do tempo. Isso são coisas, exatamente, nosso caro amigo Pimenta, a regência estática fica linda. Isso porque eu estou fazendo aqui para vocês como aula, eu não estou fazendo com expressão, e eu estou atrás de uma mesa, os gestos ficam comedidos. Eu vou responder só até a sua pergunta hoje, sobre essa distância, braço, porque o que acontece? Eu estou regendo neste plano, por causa da mesa, mas eu regeria aqui com mais expressão, tá? Então essa regência fica linda, mas cuidado com os tempos, com as elipses, tá bom? A gente sempre pensa que está fazendo 2, está fazendo 1,5, está fazendo 3 tempos, está fazendo 4, está fazendo 3,5, sempre esse cuidado, tá bom? Dito isso, né? Entendido isso, entendido as frases, vamos começar a caminhar para a didática de ensaio, né? Na didática de ensaio, tem muita coisa que eu queria explicar para vocês. A didática, o modo de ensaio, né? No Fórmula da Regência, tem um capítulo inteiro só disso. E nós vamos ainda colocar mais adiante um bônus só para isso, porque é muito profundo, tá bom? O que acaba acontecendo? Nós temos aí o seguinte fenômeno. Você pode estar à frente de uma orquestra, e outro paralelo, eu estou fazendo muitos paralelos hoje. Ah, mas eu não quero ser maestro. Mas você precisa conhecer regência, porque você vai entender melhor os maestros, tá bom? É fundamental que se saiba regência. Na Europa, os músicos sabem ajuste básico dos instrumentos. Os músicos sabem todos os gestos de regência, porque eles vão entender melhor o maestro.
Aqui no Brasil nós não temos essa cultura. E a nossa ideia, a missão do Conservatório Imperial é fazer com que, do absoluto zero, você consiga dominar a orquestra com a sua regência em um passo a passo. E hoje eu posso dizer para vocês que é um passo a passo testado e literalmente aprovado, que funciona. Né? Eu, rapidamente, hoje eu não vou correr aqui no conteúdo porque tem bastante coisa para falar para vocês. Eu tive o prazer de receber um músico regido por um aluno nosso. E aí ele falou assim, nossa, Felipe, a regência do fulano foi transformadora. Porque às vezes a gente até nos ensaios, né, tinha até um princípio de discussão, porque ele falava uma coisa e mostrava outra aqui. Ou seja, havia aí uma disruptura entre gesto e o que o maestro falava. Por quê? Ele sabia o que ele queria, mas ele não conseguia expressar. Não é? Não tem pessoas que têm ideias geniais, mas não conseguem expressar as suas ideias? Não é? É a mesma coisa. O que eu estou ensinando para vocês é expressar as suas ideias musicais. Tá? Isso vale ouro. Isso é uma coisa assim fantástica. Bom, vamos caminhando aqui. Então, voltando à didática de ensaio, nós temos duas abordagens. Uma abordagem profissional, tá? De uma orquestra sinfônica, que os músicos ganham, o maestro ganha, e o maestro precisa cobrar os músicos, porque o maestro é cobrado para ter não sei quantas apresentações no decorrer do ano, às vezes várias por mês. Isso é uma coisa, e a outra é um aprendizado que a gente faz na igreja, onde todo mundo é voluntário. Ou às vezes até fora da igreja, mas a orquestra não tem salário, é voluntário. São abordagens diferentes, né? Porque de certa maneira o músico é funcionário do maestro. Na igreja não. Como que eu vou ensaiar, como que eu vou trabalhar tendo essas duas questões? Vou ensinar vocês. Eu vou começar hoje ensinando princípios que são comuns em todas as abordagens, tanto a profissional e na amadora, tá bom? Vou ensinar princípios que são comuns em todas elas. E, se precisarem, anotem. Obrigado, nossos caros amigos que estão comentando. Os caro amigo Bruno entrou. Vamos lá. Então, você vai ensaiar. Primeira coisa que você precisa ter, anote, é percepção. Para você perceber o que está saindo errado. Tá? Então, o que acabou? Vamos lá, essa é uma dica preciosa. O que está saindo errado quando você vai ensaiar? É problema técnico do músico não conseguir acertar a nota. Esse problema o músico tem que trabalhar em casa e trazer para você pronto. O que você vai fazer nos ensaios é lapidar isso e encaixar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por vezes, não vale a pena você ficar trabalhando nota com músico. Você vai ficar, ele está errando, exceto quando é um erro esporádico, não porque ele não estudou. Ou seja, vale mais a pena você falar, estuda a partitura e venha para juntar. Você não ensaia para estudar com músico, tá bom? Então, a primeira regra é essa, você ter percepção de qual é o problema. Problema de junção com a orquestra. A orquestra não ajunta. Vamos imaginar aqui uma orquestra típica de igreja, onde a gente tem violinos aqui, logo na sequência violas, se tiver sorte temos violoncelos, saxofones, tubas, flautas, clarinetas, a gente tem aquela típica orquestra. E nós estamos tendo problemas com junção. Né? Segunda regra, você está lá, a orquestra não entra junto de jeito nenhum. Está tendo problema com junção. O que você vai fazer? Primeira regra do ensaio. Divida o problema. Divida o problema. Grandes filósofos já falavam isso no passado. Descartes falava, Aristóteles falava. Você pega aquele problema e você vai dividir em pequenos problemas.
tá? O que as orquestras sinfônicas fazem? Elas literalmente dividem o seu ensaio. Um exemplo, uma orquestra que ensaia 3 vezes por semana faria mais ou menos o seguinte racional. Segunda-feira, cordas. Quarta-feira, sopros. Sexta-feira, tutti. Ajuntaria todos. Ou seja, o ensaio é separado. Mas, se você não tem essa oportunidade, se você tiver e conseguir conquistar, excelente. Mas se você não tiver, o que você vai fazer? Primeira regra, divide o problema. Então você vai lá, ataca o primeiro compasso, tan, 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 tan. Não está indo. Divide ali no ensaio momentaneamente. Corta. Pessoal, só as cordas, por gentileza. Vamos trabalhar isso, tá bom? Então, você já consegue diagnosticar alguns problemas. Aí vem a seguinte pergunta. Mas eu estou deixando um outro grupo para trabalhar esse. Tem problema? Não. Isso é comum nos ensaios. Inclusive, aqui atrás de mim, né, tem um violino, o pessoal do Instagram está vendo. Os violinos antigos, a lateral dele aqui, ele é gasto, porque os músicos, na hora do ensaio, ficavam com a mão apoiada aqui no instrumento, violino, viola, violoncelo, enquanto o maestro estava trabalhando outro naipe. Isso é prova viva de que não tem problema. Você pode deixar os sopros para trabalhar as cordas. Cordas, está acontecendo isso, isso e isso. Por exemplo, vocês estão desafinando aqui, aqui e ali. Só as cordas. Trabalhe as cordas. Resolveu aquele problema, você vai fazer o quê? Você vai caminhar agora, vamos para as madeiras. Estou falando no caso de um ensaio de uma igreja, não de uma orquestra sinfônica. Então você vai fazendo o quê? Dividindo a orquestra em pequenos pedaços. Então você dividiu. Agora os metais. Não metais, menos, nós estamos com pouca corda, vai equilibrando. Então primeiro você divide, arruma, e depois você ajunta. O trabalho de afinação, o trabalho de ensaio é literalmente um trabalho de limpeza. Essa dica que eu estou dando aqui vale ouro. Ou imagina que você está limpando a sua casa. Você pega e fala, eu vou limpar a casa inteira ao mesmo tempo? Não, eu vou começar deste quarto, eu vou começar disso. Então você divide a casa. Quando você vai fazer o ensaio, você está literalmente limpando a partitura, tirando problemas de sons, tá? E aí, você, dentro dessa primeira questão, é que tem bastante coisa para falar aqui, estou olhando para ver o que vai ser possível de tempo falar hoje. Isso aqui, lápis. Mesmo que você estiver na igreja, né, e não for comum, tá? Lápis. Fala para os músicos, pessoal, vocês têm que anotar tudo que eu falar mais de uma vez. Vou repetir já para vocês. Exatamente, quando os ensaios voltarem na igreja, isso vai ajudar muito. A questão do lápis, né? Compra uma caixa de lápis e dá para os músicos. Ó, isso aqui é para vocês trazerem. Por quê? Ou nem tira da estante, se possível, e institui a seguinte regra. Eu instituía sempre a regra. Pessoal, tudo que eu falar mais de uma vez, ou seja, tudo que eu corrigir a segunda vez, anota. Eu aprendi isso com o maestro amigo meu, anota. Por exemplo, o fulano está entrando antes, né? O tal naipe está entrando antes. Vai lá e anota, né? E ele anota, não entrar antes, vai ajudar, tá bom? Esse tipo de coisa ajuda. Agora, se você tiver esta oportunidade que eu vou falar agora, que é mais comum nas orquestras sinfônicas profissionais, nem sempre na congregação a gente vai conseguir, porque isso não é cultural, é ensaio de naipe. Vocês observaram que eu tinha aqui a orquestra sinfônica inteira. Aí eu dividi cordas, sopros. Sopros nós dividimos. Palhetas. Só uma recapitulação aqui, só um paralelo. Se você está assistindo a aula aqui e não assistiu a nossa aula de família de instrumentos musicais, é uma aula bem densa, de 40 minutos, que está no YouTube.
De repente a gente pode ver, mas a gente até colocar ela no Instagram, mas está no YouTube. Família dos Instrumentos Musicais, assista. Por quê? Às vezes a gente toca cordas e não conhece muito bem sopros. Às vezes a gente toca sopros e não conhece muito bem cordas. Você entender, por exemplo, que os sopros são instrumentos. Primeira coisa, duas categorias, sopros humanos, sopros mecânicos. Já vai te ajudar. Quando você tiver na sua orquestra, se você tiver um acordeon é sopro mecânico, não é sopro humano. É outra natureza de instrumento. Ou, por exemplo, quando você tiver coisas como um oboé, você sabe que são palhetas duplas. Quando você tiver tal instrumento, você sabe quais são as categorias daquele instrumento. Isso vai te ajudar muito. Enfim, voltando. Você divide a sua orquestra. Depois os sopros em palhetas simples, palhetas duplas, você consegue ir dividindo. E aí nas cordas você conseguir fazer ensaio de naipe. Nosso caro amigo Jonatas nos acompanhando, prazer sempre tê-los aqui. Então você vai fazer um ensaio só de violinos, onde os violinos vão se reunir num canto sozinho, as violas em outra. Aí você consegue fazer um ensaio de naipe. Exatamente. Então você consegue literalmente fazer um ensaio de naipe. Aí você vem depois ajuntando tudo, tá? Como que você pode fazer de maneira funcional dentro da igreja? Ajuntar tudo, vou mostrar para vocês algumas formas como você pode fazer isso. E depois eu vou fazer um ensaio pequeno na prática, uma coisa que funciona sempre. Cordas, somente cordas comigo. E você vai pedindo para os sopros entrarem, mantendo as cordas como base. A base da orquestra sinfônica são as cordas, tá? A base das orquestras sinfônicas são as cordas. Quando você não tem uma orquestra assim, você tira as cordas, você tem uma banda ou uma banda sinfônica. E eu não sei porque, uma vez eu estava no ensaio, eu expliquei que a evolução dos inários veio de uma evolução de fanfarra, banda, orquestra sinfônica. Teve um pessoal que ficou assim extremamente ofendido, né? Ai meu Deus, que coisa. É a estrutura que estava escrito, tá? Isso foi uma evolução. E hoje você tem bandas sinfônicas monumentais. Eu assisti uma alemã assim, uma coisa de louco, né? A banda sinfônica mesmo do Exército, eu assisti algumas vezes, né? É fantástica, né? Você tem grupos fantásticos, então não é o estilo do grupo que determina a qualidade, tá? Então não tem nada a ver, voltando. Orquestra sinfônica, base são as cordas. Então você está aqui com as cordas e você vai acrescentando os demais músicos, você vai colocando e vai construindo em camadas, tá? E assim você vai montando um ensaio. Falei que ia ensinar outras maneiras. Tem bastante coisa que eu já vou mesclar para vocês. Antes de eu mesclar isso e falar da outra maneira como você pode ensaiar, eu vou responder rapidamente nosso amigo Pimenta sobre os planos de regência. Na semana passada, eu expliquei que uma das maneiras de inserir interpretação são com esses planos de regência menores, né, ou maiores. E também expliquei que você pode imaginar que você tem um espelho aqui, espelho não, um vidro, e você tem que reger de maneira que o vidro estivesse aqui, um exemplo, tá? E aí o que acontece? Nós podemos nos aprofundar para lá e para cá. Exatamente, é fantástico, né? O ensaio de uma orquestra sinfônica, né, eu já vou voltar para cá, é uma coisa absurda, a velocidade, o nível, a direção. Por exemplo, eu vou ver se eu acho esse vídeo boa, eu vou fazer um react de um vídeo
que está em alemão, inclusive, do Carlos Kleiber fazendo o ensaio da orquestra. Gente, o que é aquilo? Né? Para você acompanhar aquilo, é uma coisa de louco. A densidade do ensaio de uma orquestra sinfônica profissional é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Tem gente, eu lembro que quando saiu o Inário 5, muita gente ficou, ai, estão tentando profissionalizar. Não tem nem ideia do que é profissionalizar, não tem nem ideia do que é uma orquestra profissional. É uma coisa assim. Gente, o ensaio de. Eu vi cada coisa já. Né? Eu vi um maestro que eu gosto muito, uma vez ele arremessou cadeira em cima de uma orquestra. Isso eu estava. Né? Eu vi a cadeira sendo arremessada, de tão bravo que ele ficou. Ele tinha um pouco de razão. Né? Toda a razão ali, o pessoal não estava. Já vi assim, músicos sendo demitidos, assim, para não tocar a partitura. O ensaio de uma orquestra sinfônica é uma. É como se você estivesse numa reunião de diretorias de uma empresa. É uma coisa de louco. É assim, um nível. Depois eu vou contar algumas histórias para vocês. Vou organizar algumas histórias. Conto para vocês na próxima semana. Eu vou contar aqui uma que eu lembrei. Olha só isso. Grande maestro, não vou contar com a orquestra fora do Brasil, orquestra nos Estados Unidos, foi convidado para reger uma orquestra nos Estados Unidos. E os músicos resolveram, teriam 3 ensaios. Um ensaio, segundo ensaio e pré-geral já com a apresentação. No dia da apresentação, o último ensaio. Estas orquestras são orquestras assim, que ensaiam um pouco, porque a orquestra já é muito boa. Olha só. E aí o oboé, para sacanear com o maestro, deu o lá mais baixo. Quem me contou isso foi um maestro, gosto muito. Ele me contou essa história, maestro mesmo, assim, de orquestra sinfônica. E este maestro regendo lá em Nova York, falei o nome da orquestra. E a orquestra deu um lá um pouco baixo, o oboé. E todo mundo afinou um pouco mais baixo. E o maestro, já conhecia essas histórias, né? Querendo dizer assim, se ele vai perceber, ele vai corrigir, vamos desafiar o maestro. Lembra que eu falei para vocês que se a orquestra não foi com vocês na primeira nota, ela nunca mais vai? Pois bem, ele não falou nada, fez todo o ensaio com um lá mais baixo. Isso, num grupo amador, tranquilo, tal. Numa orquestra sinfônica é a mesma coisa que um engenheiro fazer um prédio torto. É um negócio assim para embargar a obra. Segundo ensaio, lá mais baixo ainda. Né? E aí, quando ele não falou nada, chegou no terceiro ensaio, horas antes da apresentação, o que ele fez? Ele chamou o maestro titular e a diretoria da orquestra, o pessoal que dirige, e eles estavam na plateia ali, antes da apresentação, não tinha público nenhum. E aí, lá o oboé, por gentileza, e o oboé deu lá afinado. Olha a canalice, né? Deu o lá afinado, ou seja, foi para desafiar o maestro mesmo. Aí ele, não, nós não ensaiamos assim. Nós ensaiamos o último ensaio meio tom abaixo. Só estou pausando aqui por causa da conexão do Instagram. Instagram voltou, perfeito. Caiu a conexão, voltando. Aí, terceiro ensaio, repetindo, o oboé, no dia da apresentação, deu o lá afinado. Aí o maestro, nós ensaiamos meio tom abaixo, todos esses dias. Agora você vai dar o lá afinado e vocês vão transportar todos meio tom abaixo. Imagina isso, né? A diretoria toda ali olhando. Vocês vão transportar, nós ensaiamos assim. Ou seja, meio tom ou um semitom abaixo. São coisas que acontecem, né? Desafio. Isso aqui eu trabalhei, né? Nesse dia eu estava, não este que eu contei, o que eu vou contar agora, eu estava, vou contar sem detalhes do teatro do lugar. Nós trabalhamos numa ópera com um tenor que era
considerado assim um dos melhores tenores do mundo, né? Segundo me contaram, eu não cheguei a ler essa nota, o Pavarotti escreveu uma nota que ele tinha o timbre mais bonito do mundo, este tenor. E o tenor começou, como ele veio da Itália, cantava em todos os grandes teatros, ele começou a desafiar, nessa orquestra era músico, o maestro da orquestra. Só que é latino, porque eles fazem isso, são latinas, né? Tá, não tem. Pois bem, ele foi literalmente demitido no meio das récitas. Depois eu organizo as histórias e conto para vocês. Ele entrava na hora que ele queria, ele não entrava na área, ele combinava com a gente. Por exemplo, o tenor combina a interpretação. Eu quero fazer um exemplo aqui, o hino. Quero segurar ali o terceiro e o quarto tempo do compasso 1. E acaba tendo essa liberdade como é solo. Se você combinar antes, ele combinava uma coisa e fazia outra. O maestro fez exatamente o que ele combinou, ele parou de cantar, errou no meio da apresentação, com a casa cheia, a crítica de ópera do estado de São Paulo, aquela casa, todo mundo abarrotado lá. E ele fez diferente e foi demitido aquele dia. Muito engraçado. O diretor do teatro estava no palco e eu ouvi o diretor gritando o nome dele quando ele não entrou na hora certa, lá do palco. Fulano! Berrou de lá do palco do teatro. Imagina, o teatro mesmo, de ópera de São Paulo, aquelas senhoras com um óculos e tal. Imagina isso. Imagina isso. Então, esse tipo de coisa acontece mesmo, né? Claro que é diferente de um grupo de igreja, tá? Enfim, né? Contei para vocês algumas histórias, se vocês quiserem, peçam, que a gente tem coleção de histórias assim que não acabam mais, né? Vai vivendo, vai lá no meio, vai vendo literalmente esse tipo de coisa. Bom, deixa eu ver o que eu vou falar aqui para vocês. Falamos de isolar o grupo, juntar gradativamente, né? Antes de eu falar da outra técnica de ensaio, voltando aqui, eu ia falar da batuta e entrei nas histórias. Vou falar da batuta para responder nosso amigo. O que acaba acontecendo? Falei lá no começo da live. Por que a maioria das batutas são inúteis? Inclusive, obrigado porque elogiaram a batuta na live passada. Qual é a função da batuta? Com toda clareza. Não se respondeu com toda clareza. A função da batuta é ampliar os gestos do maestro. Então, se você tem gestos bons, claros, definidos, você acrescenta a batuta. Vou fazer agora um ternário, tá? Nós estamos falando do ternário que cresci no 4x4, mas vou fazer um ternário. Você tem gestos bons, a batuta amplia a qualidade, ela melhora, tá? Se os gestos são ruins, ela amplia o ruim. Ou seja, a função da batuta é ampliar os gestos do maestro. Perfeito? Perfeito. Inclusive, aquilo que a gente vê nos desenhos animados, o maestro batendo a batuta, aquilo é só desenho, porque estraga a batuta e não faz tanto barulho. Uma orquestra, às vezes, tá tocando, faz tanto barulho que o maestro tem que bater palma para chamar a atenção dos músicos. Uma batidinha assim não vai chamar atenção, tá? E aí, perfeito, é ampliar os gestos. Agora vamos falar porque a maioria das batutas são inúteis. Cor. Por causa da cor. Pensem comigo. Eu tenho aqui, este fundo, né, da minha biblioteca, o lugar que eu estudo, que eu leio, é tudo escuro, eu gosto de cores mais sóbrias, tal. Ou seja, uma batuta clara, uma batuta branca, ela se destacaria. Agora esse meu lápis aqui, que ele é verde, se eu tivesse com uma camisa escura, ó, ele sumiria. Ó. Onde eu estou com ele aqui, ele some, ninguém está vendo. Vocês estão vendo essa batuta lápis aqui minha? Dificilmente. Mas
Excelente pergunta, Bruno. Vou falar já. Vou falar já. Excelente pergunta. Então aqui, ó. Ninguém tá vendo a batuta. Talvez se eu vir para cá, que a minha camisa é mais clara, dá para ver melhor. Ou seja, nossas igrejas, a maioria, estou falando no caso, não estou falando de igreja antiga, das igrejas católicas que são ornamentadas e mais escuras. As nossas igrejas, normalmente, da congregação são claras, são brancas, fundo branco, né? Se a gente tiver uma batuta branca, não adianta nada. Por quê? Porque ela não contrasta com o fundo. Aí vem aquela velha história onde as pessoas misturam a realidade de um lugar com a do outro, porque ali funciona, achando que aqui vai funcionar. Nos teatros antigos, funciona muito bem batuta clara, porque tudo é escuro. A roupa do maestro é escura, é terno, é fraque. Então a batuta contrasta com o fundo. Ou seja, se você vai reger uma igreja onde é tudo claro, batuta escura, pega uma batuta preta, uma batuta marrom, porque ela tem que contrastar, senão não adianta nada. Agora, se você vai reger no Teatro São Pedro, aqui de São Paulo, no Teatro Municipal, nos teatros mais escuros, você pode pegar uma batuta clara que funciona. A solução que eu arrumei é essa batuta aqui, que é uma cor média, que no escuro ela contrasta e no claro também, ó, com a minha camisa. Então, é uma batuta que dá certo em mais ocasiões. Agora, se ela fosse toda da cor da pera que está aqui, aqui pode funcionar, mas aqui, mais escuro, já não funciona tanto, ó, né? Aqui funciona, aqui não. Ou seja, a cor da batuta é muito importante. Por isso, eu disse para vocês que a maioria das batutas são inúteis, não servem para absolutamente nada. Está lá regendo uma igreja com a batuta, tudo branco, e a batuta é branca. A batuta se perde, você não consegue ver ela, tá? Agora, só instruir os amigos de vocês. Ah, e antes de eu responder a pergunta do Bruno, só ler de novo, neste caso, batuta. Vou responder sua pergunta já. Antes de responder a sua pergunta, quem está acompanhando a gente desde segunda já está cansado de ouvir falar, mas me permitam, por gentileza. É muito importante, quem quiser se aprofundar, se inscrever na Jornada da Regência. Essa inscrição é só entrar, tá? O link está no chat do YouTube e na bio do Instagram. O número de vagas é limitado. Né? Por que o número de vagas é limitado? Justamente porque eu preciso dar atenção para essas pessoas. Né? Então, imagina, por exemplo, aqui a gente tem algumas pessoas. Se eu tivesse 500 pessoas fazendo pergunta, eu não conseguiria responder. Por isso, o número é limitado. E, como eu sempre falo, eu agradeço a todos que se inscrevem, estão lá, depois eu não fico enchendo vocês. Mas uma coisa eu vou pedir por gentileza. Compartilhem nosso conteúdo nos grupos de igreja, os grupos de músico, porque regência é um conhecimento coletivo. Por exemplo, de nada vale, de nada adianta eu saber regência e meu músico não saber nada, porque ele não vai entender o que eu estou fazendo. Né? É igual eu falar em armênio sozinho sem outro armênio. Ninguém vai entender o que eu estou falando. Você precisa ter uma outra pessoa, numa outra ponta, com uma correspondência. Tá? Então, por isso, se você, por exemplo, eu rejo, eu sou encarregado, o seu músico tem que entender o que é regência. Então, ajude a distribuir o conteúdo para ele também. Respondendo nosso caro amigo Bruno. Pergunta excelente e excepcional. Para eu conseguir responder de maneira mais completa, eu vou me aprofundar um pouquinho aqui. Tá? E é a seguinte. Nós temos vários grupos musicais. Ele perguntou muito bem. Né? Pergunta dele. Nós temos conjuntos de câmara. Né? Melhor dizendo, grupos de câmara, que vai desde um dueto, trio, até 9 integrantes, 10, que normalmente nem maestros usam, tá? Esses grupos pequenos. Pode ouvir, por exemplo, a Truta, que é uma peça formidável, com a Jaqueline do Correio tocando, uma gravação assim histórica, Daniel Barenboim, uma gravação
E não tem regente, né? Você pode ouvir um quarteto, não tem regente, um trio, não tem regente. Ah, mas por que reage no orquestra? Vou amarrar até o final. Grupo, conjunto de câmara, de 2 a 9. Grupo de câmara a partir de 10. Por que câmara? Como eu falei na semana passada, se tocava, se executava na Câmara do Rei, né? Se executava na Câmara do Rei. E a Câmara normalmente não era um lugar tão grande, então os conjuntos eram menores. Depois os conjuntos vão ficando grandes. No período barroco, os conjuntos eram pequenos, tá? Foram aumentando depois. O classicismo aumenta um pouco mais, o romantismo mais. E orquestras monstruosas, grandes mesmo, nós teremos com Gustav Mahler, que foi um grande maestro e compositor. As orquestras mahlerianas eram tão grandes que, para vocês terem ideia, nós precisávamos juntar duas orquestras, às vezes até três, juntar dois coros. É uma coisa assim, né? Quando eu toquei Mahler, nós juntamos a orquestra que eu tocava e mais uma outra orquestra. Vamos falar também do tamanho da batuta. Então, tão grande que a orquestra ficava. Enfim, preciso da batuta para reger a orquestra? Primeira pergunta importante, sou obrigado a ter batuta para reger uma orquestra? Não, não é obrigado. Tem grandes maestros, tá? Tem grandes maestros que regem orquestras monstruosas de grande, sem batuta. Eu tô com um nome na cabeça, o Celebridade, eu só não lembro agora se ele usa batuta sempre ou não. Não sei, não estou lembrando agora. Eu posso trazer para você semana aqui, para a próxima aula amanhã, alguns nomes para vocês, mas eu não lembro agora se ele usa batuta ou não. Enfim, não sou obrigado, mas a batuta vai ajudar num grupo grande. Coral usa batuta? Coral não usa batuta, tá? O coral ele não usa porque normalmente os gestos são mais arredondados. Porém, o maestro pode sim, né, usar batuta quando você tem a orquestra aqui e o coral lá. Aquele coral está lá atrás, então quando o coral toca a orquestra usa, tá bom? Agora, você tem uma orquestra sinfônica, seria de 40 integrantes, 30 e poucos para adiante. O uso da batuta, embora você não seja obrigado, ele vai sendo mais fundamental. Por quê? O tamanho aumentou. Então, essa pergunta que ele fez é extremamente pertinente. Agora, o que acontece? É comum o maestro se habituar com o uso da batuta. Ele acostumou, né? A técnica dele, o jeito que ele segura, que ele dá entrada aqui, é muito com a batuta, é o estilo dele, o que ele faz. Então, ele é maestro de orquestra sinfônica grande a vida inteira. Foi convidado para reger um conjunto de câmara, ou foi convidado para reger 15 músicos, ele vai usar batuta porque ele acostumou. E também não tem nenhuma regra que diz de tantos músicos para frente a batuta, não existe essa regra, tá? Então é comum ele usar lá a batuta, não tem problema nenhum, tá bom? Tem grandes maestros brasileiros que usam batutas, grandes que não usam, e às vezes no ensaio o maestro está até um pouco mais relaxado, não, eu vou reger aqui sem batuta, e às vezes a orquestra não está obedecendo o maestro. Engraçado, o seu instrumento, se você fizer certo, ele obedece. Nem sempre quando você está regendo, você está fazendo certo, o pessoal não está te olhando, não está te obedecendo, dá uma agonia. Parece que você está dirigindo um carro e você está freando, o carro não está freando, você vai bater. É uma agonia assim, né? Terrível. Ou seja, não tem nenhuma regra, tá bom? Espero que tenha sido claro. Agora, por que a gente vê, às vezes, maestros regendo conjuntos muito pequenos? Porque esses conjuntos não são pequenos mesmo. Só estão faltando outros músicos. Quer ver um exemplo? Uma vez uma orquestra que eu tocava, uma orquestra grande, uma orquestra tradicional, mais de 75 músicos. Tive uma calamidade naquele dia
e os músicos não conseguiram chegar para ensaiar. Os músicos simplesmente não chegaram, só quem era da cidade. Então, chegaram 4 músicos, né? Aquela orquestra sinfônica grande lá, aquele pessoal todo, e só 4 músicos. O maestro ensaiou como regeu a gente. Ó, pessoal, vamos trabalhar vocês aqui, né? Na verdade, nem precisaria, ele até desistiu depois, mas quem visse, nossa, ele está regendo o quarteto, não tem sentido reger o quarteto. Por quê? Está fora de contexto, os outros tinham faltado. Estou explicando uma situação que de repente pode advir sobre a mente, tá? Agora, nosso caro amigo Pimenta perguntou sobre o tamanho da batuta. Interessante. Normalmente se usa esse tamanho aqui. Então, você pega mais ou menos isso aqui, tá? Agora, não existe também, é igual a altura de violoncelo. Alguns deixam o espigão mais baixo, o violoncelo aqui, outros aqui. Não tem depende da escola, né? O Rostropovich, que nós começamos a live ouvindo ele usava o violoncelo mais deitado, mas aqui assim. Já o Iomar mais reto. Ou seja, não tem uma escola falar tem que ser assim, né? Não tem isso. A batuta é a mesma coisa, são várias escolas. Alguns maestros usam batutas mais curtas, outros um pouco mais compridas. Problemas de batuta muito grande, é muito fácil de você bater, tá bom? Então não precisa se preocupar muito com o tamanho da batuta. Cor é muito importante para contrastar com o fundo, tá bom? Outra coisa que é mais importante às vezes é a posição. Por exemplo, o Seiji Ozawa. O Seiji Ozawa ele rege com uma técnica que eu gosto muito, né? Por um tempo eu regi assim, mas eu confesso que se eu for adotar essa regência eu vou ter que estudar, reestruturar um monte de coisa. Seria mais ou menos o seguinte. Aqui, do jeito que eu estou, racionalmente falando, vocês veem menos a batuta quem está de frente. Quem está aqui de lado vê mais a batuta, certo? Na maioria das igrejas a gente só tem gente aqui na frente, que eu brinco que é orquestra salsicha. Né? Coloca aqui. Agora, se você tiver a batuta assim, você vê muito mais, certo? Vamos falar do peso da batuta. Excelente. O Seijozawa é um japonês assim, nossa. A regência do Seijozawa, eu gosto muito, para falar a verdade. Ele, em muitos momentos, ele usa aqui assim. Ou seja, ao invés disso, isso. Você vê mais a batuta, olha que interessante. Como os gestos, só que é outro estilo de regência, tá? Você tem que se adaptar, tá bom? Ou seja, mais importante às vezes que o tamanho é a posição, tá bom? Eu vejo muito tempo assim. Agora, a gente está realmente, esse tempo só se chama muito engraçado. A gente tem aquela orquestra comprida, às vezes a gente tem uma igreja cheio de espaço aqui, mas a gente usa aquele espaço assim. Respondendo a pergunta, o peso da batuta pode influenciar sim. Nós temos aqui a pera, né, e a haste. Normalmente ela deve equilibrar aqui. O ponto de equilíbrio deve ser aqui. Tá? Igual a minha está equilibrando. Ou seja, o peso pode influenciar sim no sentido de te atrapalhar. A batuta fica pesada, tá? Talvez, por não ser algo muito pesado, não te atrapalhe na técnica, mas pode te atrapalhar, de certa maneira, em alguma coisa, tá bom? Bom, só para a gente encerrar aqui, deixa eu passar para vocês uma das últimas questões de ensaio, 2 questõezinhas aqui, que são muito importantes. Ensaios de igreja, o que você pode fazer? Voltando lá atrás, quando você junta os grupos. Você pode fazer um trabalho de equilíbrio chamado mais ou menos o seguinte: primeira nota. Vou ensaiar hoje ataques, primeira nota. Pessoal, só a primeira nota. Se fosse Seijozawa, teria batuta assim, funciona bem. Então vamos lá. Tá, segura a primeira nota. Deixa a orquestra segurada e você vai equilibrando os naipes. Menos, tal, mais, tá? E você vai equilibrando. Então, esse trabalho de pegar a primeira nota e segurar,
você consegue equilibrar muito o som da orquestra, tá bom? Era uma dica para amarrar lá atrás. E para a gente finalizar aqui, se depois não tiver mais perguntas, amanhã a gente vai se encontrar no mesmo horário. Quarta questão, falei várias em ordem. Manter o que foi ensaiado. Por quê? Às vezes a gente ensaia, mas perde. Ou seja, manter é o mais importante, tá bom? Como que você mantém? Relembrando. Se vocês observarem didaticamente o que nós fizemos aqui, no começo desta aula eu relembrei o material das outras 3 últimas. Pessoal, nós vimos estrutura, nós vimos isso, nós vimos isso, nós vimos aquilo. Ou seja, eu fui relembrando, tá bom? Ou seja, para amarrar, faça o seu ensaio, organize, escreva o seu ensaio e no início do outro ensaio você, pessoal, não vamos falar de novo de tal assunto, de equilíbrio, disso, do que nós já falamos, lembra? Vamos testar a primeira nota e fazer um equilíbrio nesse... Isso, bom, vamos para tal assunto. Manter é muito importante. Vamos usar elementos para nós mantermos o nosso ensaio, tá bom? Pessoal, temos mais perguntas? Temos no YouTube perguntas? Vou dar uma olhadinha aqui rapidamente. Caro amigo. Compartilhar a live. Muito obrigado, Lucas. Boa, Luiz. Vou fazer um vídeo contando histórias. Teriam muitas horas de história aí, né? E eu vou lembrando e contando para vocês. É que, como muitas dessas histórias são com agentes, são com pessoal que está trabalhando aí profissionalmente, eu tenho que mesclar os detalhes. Só uma última, muito trágica e cômica ao mesmo tempo, que aconteceu no Rio de Janeiro. Tinha uma ópera, aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? O maestro também me contou essa história. E tinha uma área, área é um trecho de uma ópera. Uma área de uma ópera, onde na história a personagem, a soprano, canta, né? Ela se declama lá e se suicida, se mata e pula de um penhasco. Então foi feito todo o figurino, todo o trabalho, né? Ópera é uma reunião de artes, né? Ópera é muito fácil de dar errado. Qualquer coisa que dá errado, depois eu posso falar mais para vocês de ópera. Tem maestros que especializam só em ópera e são geniais nisso. E então, ela, quem fez a área era uma soprano, uma senhorinha, segundo me contaram, e ela se jogava ali do alto, né? Embaixo tinham vários colchões para amortecer a queda dela. Então vocês já devem estar imaginando o que aconteceu. Chegou na hora da apresentação, ela está lá cantando, né? Sobe lá em cima, você coloca lá em cima, só que um funcionário do teatro, o que são esses colchões aqui? Vamos tirar esses colchões, não precisa disso. Quando ela se jogou, ela caiu e quebrou a perna, porque tiraram o que deveria amortecer. Não sei se foi nesse teatro, né? Me contaram essa história. E a pessoa se machucou. Então, isso às vezes acontece bastante. Eu já vi histórias de gente que caiu no fosso, vocês sabem que a gente tem o palco e depois o fosso. Já acontece, né? De vez em quando o pessoal cai lá dentro, tá? Então eu vou depois contar horas e horas desse tipo de histórias para vocês, tá bom? Caros amigos, espero que tenham gostado. Nos ajudem, por gentileza, a compartilhar e muito obrigado por participar. Até a próxima.